Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de alguns aspectos teóricos a respeito de probabilidade. E antes da aplicação propriamente do conceito de probabilidade, temos aqui algumas definições que antecedem a aplicação. Eu tenho experimento aleatório, espaço amostral e evento. Experimento aleatório é aquele experimento, aquele fenômeno cujo resultado ele pode ser modificado a cada nova tentativa ou a cada nova experienciação, a cada novo experimento. Tu realiza o fenômeno uma vez, dá um resultado, realiza novamente, pode dar um outro resultado, realiza de novo, pode dar o primeiro resultado ou ainda um terceiro, enfim. O resultado do experimento, ele não segue não tem um aspecto determinístico. O resultado depende do fator casual, depende da aleatoriedade, depende de uma randomicidade. Então, experimento aleatório, o resultado não é previsível, o resultado tem um caráter aleatório, tem um caráter casual. Então, o resultado depende da casualidade. Depende do fator aleatório. Exemplos de experimentos aleatórios. Tenho, por exemplo, o lançamento de um dado. Vou colocar um pouco mais aqui abaixo. O lançamento de um dado, ou ainda o resultado, né, do lançamento de um dado. Lançamento de um dado, o resultado. Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6, se o dado ele é um dado normal, não viciado, dado que não é programado para um determinado tipo de resultado. O resultado obtido ele é aleatório, ele é casual. A cada lançamento que tu faz do dado pode gerar um novo resultado. O mesmo acontece com o lançamento de uma moeda, que pode ora sair cara, ora sair coroa. Depende. Depende do fator casual. Lançamento de uma moeda. Vou colocar aqui um outro fator. Retirada de algum elemento de uma urna, né? Sorteio através de uma urna. Sorteio com uma urna. Ou um, um saco com alguns elementos dentro, uma caixa, enfim. Eu tenho alguns elementos dentro de um receptáculo e dali eu retiro um deles. Então, o elemento retirado depende, de certa maneira, de uma sorte, né? Depende de uma casualidade. Também, outro exemplo, nesse mesmo viés, sorteio através de uma roleta. Sorteio com uma roleta. E aí, a mesma coisa, se essa roleta é uma roleta justa, né? Uma roleta não programada, o resultado que ela fornece também depende do fator da casualidade, a não ser que através de algum tipo de estudo, de alguma técnica, se coloque na roleta uma certa força exata no rolar a roleta, de forma que venha a parar num determinado resultado que se pretende. Aí deixa de ser experimento aleatório. Mas enquanto a roleta funciona como ela deve funcionar, ela torna-se um experimento aleatório. O espaço amostral. O que é o espaço amostral? Bom, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados que esse experimento pode fornecer, todos os resultados possíveis de um experimento. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis.
em geral, o espaço amostral ele é simbolizado pela letra S, S de space, espaço amostral. Então, normalmente se usa a letra S maiúsculo para o espaço amostral. Dessa forma, aqui no lançamento de um dado, o espaço amostral é dado por resultado 1, pode ser o resultado 2, pode ser o resultado 3, o 4, o 5 ou o 6. Aí estão listados todos os resultados possíveis no lançamento de um dado, então isso é o espaço amostral. E dá para dizer, inclusive, que o N de S, né, o número de elementos do conjunto espaço amostral, é igual a 6, já que eu tenho 6 resultados possíveis. No lançamento de uma moeda, os resultados possíveis são 2, ou cara ou coroa. Então, eu tenho aí 2 elementos. Então, N de S, nesse caso, igual a 2. Sorteio em uma urna. Bom, aí vamos colocar que nessa urna eu tenha aí os nomes dos 7 anões, por exemplo. Aí tem lá os resultados possíveis. Mestre, esse eu lembro todos aqui. O zangado, o atim, o feliz, o dengoso, o dunga. Já tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando o soneca. Aí eu tenho os resultados possíveis. Então eu coloco o nome dos 7 anões em uma urna, com nomes escritos em papéis dentro de uma caixa, por exemplo. E aí eu posso sortear um deles. E aí quais são os resultados possíveis? Bom, pode ser o mestre, o zangado, o atim, o feliz, o dengoso, o dunga, o soneca. Então o número de resultados possíveis aqui são 7 anões, N de S igual a 7. E o sorteio com uma roleta, bom, vamos supor que essa roleta tenha números de 1 a 10. Então, os resultados possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os resultados possíveis nessa roleta que eu estou adotando como numerada de 1 a 10. Então, o número de resultados possíveis para essa roleta, 10 resultados. E aqui, então, eu tenho os resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o N de S, o número de elementos dos resultados possíveis dessa roleta, 10. Ok, então, experimento aleatório, ele está ligado a sorteio, a eventualidade, a casualidade, e o espaço amostral é o conjunto dos resultados possíveis do evento. E aliás, resultados possíveis do experimento. E o evento, o que é o evento? O evento é uma parte do conjunto amostral, do espaço amostral. É em geral, uma lei, uma característica que faz com que alguns elementos contemplem este evento. Então, é mais ou menos assim, o evento ele é dado, em geral, através de uma característica. E essa característica faz com que alguns elementos do conjunto do espaço amostral satisfaçam essas características. Então, o evento se constitui como uma parte, né, um subconjunto do espaço amostral. Então, vou colocar aqui, ó, é uma parte do conjunto amostral ou do espaço amostral.
para dizer que ele é um subconjunto, vou colocar aqui entre parênteses, é um subconjunto do espaço amostral. Então dá para dizer que o evento ele também tem uma letra característica para ele, letra E, e aí então dá para dizer que o conjunto E ele está contido no conjunto S. Deixa eu melhorar isso aqui. O conjunto E está contido no S. Seguindo os exemplos, então, constando o lançamento de um dado, que é o experimento aleatório, o espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6, um evento, por exemplo, para este caso, resultado par, vou colocar assim, ó, flechinha, ó, resultado par, no caso do lançamento do dado. E aí, aqui eu tenho o conjunto E formado por 2, 4 e 6. Vou separar aqui. No caso do lançamento da moeda, que pode ser cara ou coroa, o evento, bom, aí eu posso colocar sair cara. Bom, então o evento aqui só tem um resultado possível, cara. Dá para dizer que aqui eu tenho um N de E igual a 3 e aqui um N de E igual a 1. Apertar aqui, senão vai ficar escondido pela minha imagem aqui no canto, né? Em relação ao sorteio com uma urna contendo os nomes dos 7 anões. Então vamos supor que o evento que eu queira, né, seja o nome de um anão que comece com D. Vou pôr só assim, ó, inicia com a letra D. Então, eu tenho que esse evento ele é formado por 2 anões. Mestre não, zangado não, atim não, feliz não, dengoso sim. E dunga também sim. Então, eu tenho aí 2 elementos no espaço amostral. Sorteio de um anão, dentre os 7 anões, que tenha o seu nome iniciado pela letra D. Então, dá para dizer aqui que N de E, nesse caso, é igual a 2. Para fechar aqui, vai ficar bem apertado. Um evento no sorteio da roleta sair número primo nessa roleta. Sair um número primo. Então esse evento, eu vou colocar aqui assim, ó, esse evento tem como elementos possíveis o 2, o 3, os primos até o 10, o 2, o 3, o 5 e o 7. Então nesse caso, N de E igual a 4. Ok? Então aí eu tenho esses conceitos iniciais básicos que precedem a aplicação do conceito da probabilidade. Conceito e significado de probabilidade. A probabilidade ela permite a representação da chance de ocorrência do resultado de algum fenômeno. Para nós, fenômeno aleatório, fenômeno com resultado pautado a partir da casualidade. Então, a probabilidade consegue matematizar a chance de ocorrência de algum tipo de resultado. Então, justamente esse é o conceito
bastante informal para a probabilidade. A probabilidade ela mede ela de certa maneira mede ou pelo menos representa numericamente, mede a chance de ocorrência de alguma coisa, até mesmo, por exemplo, probabilidade de chuva, né? A probabilidade ela numerifica qual é a chance de que a chuva venha a acontecer. Então, probabilidade mede a chance de ocorrência de, vou pôr assim, de algum resultado. Que seria no caso de algum evento. Ok, então essa definição fica bem informal, mas com um formato fácil de entender. Então é a transformação da chance de ocorrência de alguma coisa numa representação matemática, numa representação numérica. E o conceito de probabilidade pode ser escrito, portanto, ou reescrito matematicamente pela expressão a probabilidade de ocorrência de um certo evento, ou seja, a chance de ocorrência de um determinado resultado, é dado pela razão entre o número de vezes que esse resultado pode acontecer, então n de e, dividido pelo número de resultados totais, n de s. Lembra? Número de chances de ocorrências de um evento, número total de ocorrências ou número de elementos do espaço amostral. E isso ainda pode ser, de certa maneira, simplificado, colocado numa linguagem mais simples, colocando que a probabilidade também é igual à razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, onde acontece o resultado que eu estou esperando, em relação ao total de resultados possíveis para este fenômeno, para este experimento. Então, favoráveis sobre o total. E aí eu vou aplicar isso em um exemplo. Eu vou pensar aqui, por exemplo, em 5 super-heróis. Então, vou colocar aqui a imagem de 5 super-heróis. E agora, a partir desses 5 super-heróis, eu vou formular uma pergunta. Eu vou medir a chance de ocorrência de alguma coisa. Eu vou sortear desses 5 super-heróis, eu vou sortear 2, certo? E eu quero saber qual a chance de que esses 2 super-heróis sorteados, eles não usem capa. Então eu tenho aí o Super-Homem, o Homem de Ferro, o Batman, o Homem-Aranha e o The Flash. E eu quero sortear então 2 desses 5, de forma que os 2 sorteados não usem capa. Bom, então, para este cálculo, vou usar aqui o conceito de probabilidade. Eu vou definir aqui a expressão probabilidade de um evento. Nesse caso, o evento é não usar capa, os 2 não usarem capa. Então, eu tenho que se dar pela razão entre o número de casos favoráveis e o total de casos. Para ajudar nesta resolução, eu vou aqui colocar uma imagem de todas as duplas, né? Eu vou sortear 2 super-heróis, eu vou colocar então todas as duplas possíveis. Então eu estou pensando aqui, ó, no total de resultados, que seria tipo as duplas possíveis: Super-Homem e Homem de Ferro, Super-Homem e Batman, Super-Homem e Homem-Aranha, Super-Homem e The Flash. Podiam ser ainda Homem de Ferro e Batman, Homem de Ferro e Homem-Aranha, Homem de Ferro e The Flash, Batman e Homem-Aranha, Batman e The Flash, ou ainda a dupla Homem-Aranha e The Flash. Então aí eu tenho todas as duplas possíveis.
vou colocar isso num formato, numa figura. Bom, e aí eu percebo que se trata de 10 possibilidades, 10 duplas possíveis. Aqui estão elas, ó. Super-Homem, Homem de Ferro, Super-Homem e Batman, Super-Homem e Homem-Aranha, Super-Homem e The Flash, Homem de Ferro e Batman, Homem de Ferro e Homem-Aranha, Homem de Ferro e The Flash, e assim por diante. Eu tenho todas as duplas possíveis. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Eu tenho 10 duplas possíveis. Ok, então eu vou colocar aqui o número total de resultados possíveis. O total aqui, então, é 10. E agora eu vou para os casos favoráveis. O que eu quero? A probabilidade de que ambos não usem capa. Então, aqui eu vou marcar aqueles casos onde não temos o uso de capa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui no primeiro eu tenho Super-Homem e Homem de Ferro. O Super-Homem usa capa, então aqui não pode. Super-Homem e Batman, os dois usam capa. Super-Homem usa capa, Super-Homem usa capa. Aqui eu tenho Batman usando capa. Aqui eu tenho um caso, ó, onde Homem de Ferro não usa capa, Homem-Aranha não usa capa. Aqui Homem de Ferro não usa capa, The Flash não usa capa. Aqui Batman usa capa, Batman usa capa. E aqui eu tenho Homem-Aranha e The Flash que não usam capa. Então eu tenho aí 3 possibilidades. Então das 10 possibilidades possíveis, dos 10 casos possíveis, 10 sorteios possíveis, eu tenho 3 deles em que ocorre o não uso de capa por ambos. Então eu tenho 3 casos. Portanto, eu tenho 3 casos de 10. Isso é o mesmo que 0,3. Isso também pode ser escrito como 30% ou ainda 30% de chance. Então, sortear 2 que não usem capa, nesse caso, a chance de sorteio é 30% ou 0,3 ou 3 para 10.